nosso momento de oração, de reflexão. Você pode usar agora esses próximos minutos para meditar na sua vida, meditar nos pedidos, agradecimentos, naquilo que seus desejos, anseios que estão no seu coração, elevar a sua prece silenciosa a Deus, ou se quiser também externalizar, para que nós possamos orar, o pastor possa orar também em sua casa. Você pode usar o chat aqui do Zoom e escrever também o seu pedido especial de oração. Nossa oração, nosso tema especial de oração desta noite é por todas aquelas pessoas que estão estudando a palavra de Deus. Pessoas que estão no limiar da decisão, num momento tão crucial das profecias que estamos vivendo, onde cada dia mais vemos a proximidade da volta de Jesus. Queremos nesta noite, de forma especial, orar por todas aquelas pessoas que conhecemos e até as que não conhecemos, que estão estudando ou que já tiveram a oportunidade de estudar a Bíblia, para que o Espírito Santo de Deus possa continuar trabalhando em seus corações e elas possam aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. E a cada um de nós também, que a cada dia, a cada decisão, a cada acordar e levantar, possamos renovar a nossa decisão ao lado do nosso Salvador Jesus. Utilize então esses próximos minutos da música para elevar a sua prece, o seu pedido especial ao nosso Deus. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei, perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces, sararei. Seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.
pede por renovo. No nome de Jesus. Nesse momento, eu te convido a fechar seus olhos, curvar tua fronte, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, também nosso Salvador, a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor realmente tem realizado em nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado da nossa família, do nosso lar, o Senhor tem cuidado da tua igreja. E queremos te agradecer, Pai, por Jesus Cristo, seu Filho amado, que nos deste, que morreu na cruz por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que se renova cada manhã, motivo de não sermos consumidos. Obrigado pelo teu perdão, pelo teu amor incondicional, pelo pão de cada dia que eu coloco na nossa mesa. Nós queremos pedir, Pai, que perdoe os nossos pecados e nos faça melhor do que fomos até agora. Queremos te agradecer porque um dia alguém bateu a nossa porta, levando a tua palavra, levando a luz. Nós tomamos essa luz para nortear nossas vidas. Neste momento nós queremos orar, que o teu Espírito Santo realmente tome conta de cada um daquele que está estudando a tua palavra, ouvindo a tua palavra através de um mensageiro, que possa ser confortado e que sua fé seja aumentada, que ele possa realmente abraçar e possa também ter essa luz para nortear a sua vida, os seus caminhos e ter uma vida melhor. Por isso, nós te pedimos que, mais uma vez, que perdoe todos os nossos pecados, nos ajude a nos mantermos sempre firmes nesse caminho que leva aos braços de Jesus. Nós colocamos em tuas mãos, pedindo sempre a tua direção, que nós possamos realmente fazermos nosso Deus, nosso Senhor de nossas vidas e confiarmos inteiramente no Senhor, para que o Senhor possa resolver todos os nossos problemas. Ajuda-nos, Pai, cada dia a caminharmos, a termos soluções para os problemas que encontramos neste mundo. Livra-nos de todo e qualquer mal. Abençoa de maneira muito especial o teu povo, a tua igreja mundial. Nós oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém. Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Mais um dia de historinhas aqui, né? A Susan e a Raíssa têm nos acompanhado todos esses dias especiais, né? Da nossa semana de Páscoa. Bem, hoje eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Prestem atenção aqui. A mamãe de vocês, vocês já fizeram alguma coisa que precisaram de alguma correção? Mamãe de vocês ou papai já corrigiu vocês? Já? O que vocês fizeram? Conta aí pra gente. Eu mordi a Susan. Você mordeu a Susan. E aí, qual que foi a punição?
uma chinelada. Ganhou uma chinelada. E você, Raíssa, ficou feliz ou ficou triste? Que triste. Mas você mereceu, né? Que você desobedeceu. E você, Susan, quer compartilhar alguma coisa? Não tá se lembrando? Bem, ó. Uma vez, Levanta, senão os amiguinhos não ouvem. eu puxei um brinquedo da Raíssa. Brigou, puxou o brinquedinho uma da mão da outra, né? E aí você recebeu a punição por isso, né? Então, a história de hoje tem a ver com isso. Mas a pessoa que recebeu a punição, lembra que a gente ouviu na história de ontem que Jesus foi para um julgamento e aí qual foi a condenação que ele recebeu? Qual foi a punição? Morrer. Morrer na Cruz. Na cruz. E Jesus merecia? Não merecia, né? A Susan e a Raíssa, por ter feito coisa, por ter desobedecido, né? Coisa que não deveria ter feito, receberam também a punição. Mas vocês mereciam, só que essa pessoa não merecia. Jesus não merecia. E então, vamos lá à nossa história. Jesus foi pregado em uma cruz, lá no Calvário. Então, lá estava a cruz de Jesus. Mas, junto com Jesus, mais 2 pessoas foram crucificadas, sabia? Não foi só Jesus, olha só. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Mas, mais 2 pessoas também foram crucificadas com Jesus. Mais 2 ladrões. E esses ladrões, eles mereciam estar ali naquela cruz, não mereciam? Sim, era a punição dos erros que eles tinham cometido, né? Mas Jesus não. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, né, Raíssa? E doeu, né? Jesus sofreu, sentiu muita dor. Tudo por causa do meu e do seu pecado, de vocês também, amiguinhos. Mas Jesus fez isso por amor. Só que aí, vocês já devem ter ouvido essa historinha, vamos relembrar aqui. Desses 2 ladrões, um escolheu acreditar que Jesus era o Salvador. E o que ele falou para Jesus? Ele pediu uma coisa para Jesus. Lembre-se. Lembre-se de mim. Quando você estiver aonde? No seu reino. Lembre-se de mim, eu quero estar com você. E o outro ladrão dizia assim: como você pode dizer, se ele fosse o rei, né, o Salvador, ele desceria da cruz e salvaria todos nós. Mas Jesus disse aquele ladrão que pediu para estar com Jesus no reino dele, ele disse: eu te digo, hoje estarás comigo? Hoje no céu. No céu, no paraíso, né? Foi o que Jesus disse a ele. E assim, ele aceitou a salvação, aceitou a Jesus. Jesus sabia que ele não salvaria só aquele ladrão. Ele salvaria também quem mais? Quem, Susan e Raíssa? Eu e você, toda a humanidade, né? Levanta assim. Toda a humanidade ele salvaria. Jesus sabia disso. Por isso ele aceitou a morte na cruz. E aquele ladrão fez uma boa escolha? Sim, né? Ele aceitou Jesus como seu Salvador. E vocês, amiguinhos? Vocês aceitam Jesus como o seu Salvador? Aceite hoje, viu, Susan e Raíssa, Jesus como seu Salvador, porque ele morreu na cruz para nos livrar dos nossos pecados. Ele salvou toda a humanidade. E tem um versinho na Bíblia. Foi parecida a essa cruz aqui, ó, que ele está. Tem um versinho na Bíblia que está em São João 3,16 que diz assim: porque Deus
amou Deus amou o mundo mundo de tal maneira de tal maneira que deu que deu o seu o seu Filho Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê para que todos nele quer não pereça, não pereça, mas tenha mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Foi isso que Jesus fez lá na cruz, nos deu vida e vida eterna, porque ele amou muito, né? Jesus quer hoje morar em seu coração e ser o seu salvador também, amiguinho. Ele oferece perdão para os seus pecados. Aceite Jesus como o seu salvador, assim como esse ladrão fez a boa escolha de ter Jesus no seu coração. E ele estará um dia com Jesus no céu. Aceite você também para estar junto conosco, não é verdade? É o que nós precisamos fazer. Gostaram da história? Um beijo. Até amanhã. Amanhã será a nossa última historinha. E assim nós estaremos encerrando. Mas eu espero que você esteja gostando, assistindo. Convide mais amiguinhos, não se esqueçam, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Um beijo. Até amanhã. Levanto a cruz de Jesus, proclamo seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos seus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito, nem mérito algum. Na cruz nós somos resgatados. Levanto a cruz.
Boa noite, queridos amigos, irmãos, jovens, todos aqueles que estão aqui sintonizados. Para mim é um privilégio poder lhes falar mais uma noite. E estamos chegando ao fim. Hoje é a sexta-feira da Paixão, comumente chamada a Sexta-feira da Paixão. É o dia em que Jesus foi crucificado. Não foi o dia da Páscoa propriamente dita, mas a referência de Jesus ter morrido no dia de Páscoa, ela é real, embora Jesus tenha morrido na festa dos pães asmos, fazia parte da Páscoa. E, na verdade, foi através de sua morte e ressurreição que aconteceu durante essa festividade, bem estratégico no plano salvífico de Deus, porque a cidade estava pilhada, cheia de peregrinos, que poderiam depois sair dali e proclamar para todos os cantos que Jesus havia morrido na cruz do Calvário. Hoje eu quero vos falar a respeito deste emblema da cruz, especificamente a respeito das 3 cruzes que foram colocadas no Monte do Calvário quando Jesus morreu por nós. Antes de abrirmos a palavra, convido você a orarmos mais uma vez para que Deus fale ao nosso coração. Vamos falar com Deus. Pai Santo que estás nos céus, nós lhe agradecemos, Senhor, porque ao nos dispormos diante da tua presença para ouvir a tua voz, tu és fiel em cumprir a promessa de nos dar a graça, a bênção de tocar o nosso coração, de falar a nossa mente, mas também de acalentar-nos, de acolher-nos através da mensagem da salvação. Se há algum pedido ainda no coração dos teus filhos, com certeza temos muitos motivos para pedirmos e orarmos uns pelos outros. Pai, por favor, ouça a súplica silenciosa de cada coração. E de uma maneira muito especial, Senhor, fale a nós nesta noite. Para tanto suplicamos, por favor, perdoe os nossos pecados e salva-nos, Senhor. É o que em nome de Jesus oramos. Amém. Bem, nesta noite nós queremos falar a respeito da crucifixão. O ato tão tremendo, tão majestoso de um Deus piedoso que abandonou o céu, a glória dos anjos que o serviam para se fazer um de nós. Mas não apenas. Se você imaginar, isso já era um motivo de grande humildade, de humilhação, do Deus se fazer um homem mortal, finito. Mas ainda Jesus foi humilhado. Ele não apenas foi sentenciado à morte, mas o fizeram sofrer como poucos sofreram neste mundo. E nós queremos olhar agora para a crucifixão. Os detalhes da crucifixão de Jesus, você vai perceber, e você com certeza já sabe disso, eles são cheios de significado. E se nós olharmos de perto essa história, nós podemos encontrar várias lições para nós hoje. Naquela sexta-feira, a sexta-feira em que Jesus foi crucificado, houve 3 cruzes. A cruz de Cristo e a cruz de 2 ladrões. Isso, na verdade, era para que se cumprisse a profecia a respeito dele. Jesus foi exatamente aquele que cumpriu todas as profecias. E isso é alentador para nós, porque podemos ter a certeza de que ele vai cumprir a promessa de estar contigo hoje, na medida, na proporção que você o buscar. Meu Deus, ele é bom em cumprir promessas. E certamente você terá essa graça, principalmente a promessa de que aqueles que vão até ele, de maneira nenhuma são lançados fora. Vamos analisar esse relato? Eu queria que você analisasse a resposta dos ladrões, que ilustra, de certa forma, as únicas respostas possíveis para Jesus, a única resposta possível para o Messias que foi enviado a este mundo para salvar. Veja, aqui
na circunstância que é revelada na Bíblia a respeito destes dois homens, esses dois malfeitores, aqui existe crença e descrença, aceitação e rejeição, arrependimento e impenitência. Será que nós podemos perceber nas falas deles estas três situações? O texto está em Lucas, no capítulo 23, os versos 33 até o 39. Eu vou ler um pouquinho mais, para que nós também pudéssemos meditar. E eu não tenho aqui dúvida nenhuma de que a palavra de Deus ela tem autoridade suficiente para tocar o nosso coração. Lucas capítulo 23, os versos 39, os versos 33 até o 43. Vamos ler? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como também outros malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Então as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? Se é de fato Cristo de Deus, o escolhido, salva-te a ti mesmo. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Agora veja, o evangelista Lucas começa a retratar agora as participações, podemos assim dizer, desses dois malfeitores. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro. Repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Bem, esta foi a participação que tiveram estes dois malfeitores. Nós sabemos que um deles se chama Dimas. Não sabemos praticamente nada sobre o outro. Dimas, devido às atitudes que teve na cruz, principalmente suas últimas atitudes, é chamado de o bom ladrão. Eu não gosto muito desse título, talvez você imagine por quê, mas considerar as respostas, as frases, as atitudes deles é importante para que nós reflitamos a respeito do processo da própria salvação, como ele se dá. Eu tenho certeza de que você vai concordar comigo de que a vida ela é cheia de escolhas. E tem escolhas para tudo. Nós só não podemos escolher nascer. Mas quando podemos desenvolver o intelecto, quando podemos ter uma atitude cognitiva, nós fazemos escolhas sempre. Para os pais que educam os filhos, as escolhas elas são importantes, mas nós não podemos tomar todas as escolhas pelos filhos, porque vai haver um momento em que eles estarão sozinhos e eles vão decidir por eles próprios. Mas eu lembro-me que a Estela, muitas vezes, ela até caprichava nesse sentido, porque as meninas, logo que começaram a se sentir gente, elas queriam escolher, por exemplo, a roupa de ir à igreja, a roupa para sair. E a Estela dizia: olha, mas hoje está quente. Se você colocar essa blusa, você vai sentir
calor. Ou então, hoje está frio. Se você não colocar um agasalho, você vai sentir frio. E, às vezes, a Estela permitia que elas escolhessem uma roupa e ela levava um casaco escondido, para que, quando elas estivessem ali depois com frio, ela pudesse ir em socorro e dizer: ó, a mamãe disse para vocês que hoje estava frio, mas a mamãe ama vocês, aqui está a blusinha, e elas colocavam felizes. E acredito que este foi um mecanismo que fez muita diferença para a vida deles. Eu li sobre a história de um bobo da corte. Esse bobo da corte, ele servia um califa numa corte em Bagdá. Certo dia, ele, sem perceber, ele, fazendo uma brincadeira, ele ofendeu tremendamente o califa. E a consequência foi terrível. Para punir essa ofensa, o califa ordenou que ele fosse morto. No entanto, o governante, ele disse: eu quero agora levar em consideração os muitos anos de serviço que você desenvolveu nesta corte, e eu quero dar a você, então, o poder de escolher como você vai morrer. O bobo da corte, então, respondeu: se o califa não se importa como ou qual seja a causa da minha morte, então eu prefiro morrer de velhice. Eu não sei, a história ela não diz se ele conseguiu salvar-se da morte, daquela sentença, mas eu tenho certeza de que o califa deve ter pelo menos sorrido, e eu sou encorajado a crer que isso tenha, então, salvo a vida dele. Queridos, nós podemos não escolher como nascemos, mas nós podemos escolher como vivemos. E, em certo sentido, também, nós podemos escolher até mesmo como nós vamos morrer. Não no sentido da morte em si, mas se nós vamos estar preparados ou não. Eu não gosto, assim, de ficar falando muito a respeito de exemplos pessoais, mas eu queria dizer para você que eu fui diagnosticado com câncer em 2017. E foi duro. Eu creio que não há ninguém tem sangue de barata. Você já ouviu esta frase? Quando a pessoa ela recebe o diagnóstico, há um arrepio que percorre a espinha, mas eu quero dizer para vocês que no minuto seguinte à triste notícia, como você irá reagir? A diferença se você vai se desesperar ou se você vai se apegar a Deus. A diferença se você vai encarar com coragem ou se você vai cair em lágrimas, em lástima, tem a ver com o quanto você está se relacionando com Deus. E isso eu posso dizer para vocês que faz grande diferença quando chega um momento como esse. Se eu venci ou não o câncer, você poderia talvez até questionar, porque eu tive 2 reincidivas e o caso se torna cada vez mais grave na medida que você tem reincidivas. E eu já passei por 5 cirurgias, já fiquei internado 2 meses, mas não foi 2 meses assim, 2 meses horríveis. Na última cirurgia, eu tive complicações, uma alça intestinal, ela se rompeu, e eu entrei, praticamente estava já chocando, né, como eles dizem, estava entrando em choque séptico, e tive que ser operado às pressas, e novamente teve que ser feita aquela sutura e lavagem de todas as alças intestinais, e como decorrência disso, eu fiquei com 18 quilos de inchaço. E eu não conseguia colocar as minhas pernas em cima da cama. A Estela, as minhas filhas precisavam me ajudar. E isso durou muitos dias, durou semanas. E na medida que a situação ela se desenvolvia, era muito difícil. Eu convivia com uma situação que eu não podia tomar muita água por causa do inchaço, mas eu tinha que andar
para que o intestino pudesse funcionar. E você imagina como era conseguir equacionar tudo isso? E então eu ficava eu sofria de todo jeito, essa que é a verdade. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, para a honra e glória de Deus, os enfermeiros, os médicos, eles sempre elogiavam a atitude que eu tinha em todas essas circunstâncias. Eu não digo isso, por favor, entenda. Eu quero louvar a Jesus por isso. Mas eu quero dizer para vocês porque não foram as cirurgias que me levaram a vencer o câncer. Como? Será que eu venci? Eu fiz radioterapia recentemente e estamos aguardando os exames. O câncer é uma grande luta. E por que eu posso dizer que eu já venci o câncer? Porque em 2017 eu venci o câncer, porque eu entreguei essa questão para Deus. E eu resolvi viver da melhor maneira possível enquanto Deus me desse oportunidade. E Deus, na sua misericórdia, tem me sustentado. Sim, queridos, nós podemos escolher como vamos viver, ainda que existam forças terríveis incidindo sobre você. Talvez você diga que não tem mesmo controle por causa das situações adversas que você está enfrentando. Mas uma coisa é certa, se você pega na mão de Deus, se você escolhe a Deus, Ele vai te dar forças para você vencer todas as provas. Ainda que você não tenha o livramento, ainda que você não tenha a cura, ainda que você não receba a bênção, Ele vai te dar forças para você tudo suportar e ainda assim louvar o seu nome. Você e eu, nós somos uma soma de todas as escolhas que nós fazemos. Todos os dias, hora após hora, nós estamos fazendo escolhas. Nós temos escolhas grandes, escolhas pequenas, escolhas difíceis de se fazer, escolhas que são fáceis, praticamente coisas do dia a dia, mas muitas das nossas escolhas, elas podem ser libertadoras ou confinadoras. Algumas de nossas escolhas, elas são fruto do nosso egoísmo, e outras escolhas podem ser altruístas. Na verdade, existe uma questão aqui que é a mais importante que você deveria, talvez, atentar nas minhas palavras, em relação ao objetivo que eu tenho nesta noite, é que você precisa fazer uma escolha. No âmbito da salvação, Deus não força a entrada no coração de ninguém. Você precisa escolher abrir a porta do seu coração. E nesse aspecto, nós vemos coisas diferentes acontecendo nas cenas da crucifixão de Jesus com esses dois, vamos chamar, em princípio, de dois malfeitores. A cena da morte de Jesus ela é caracterizada por 3 cruzes. E nós podemos usar essa ilustração para podermos considerar coisas profundas a respeito da salvação. Existem apenas 2 fatores importantes no processo da salvação. Existe um provedor. Deus, ele é o provedor por intermédio de Jesus Cristo. E existe um receptor. Se não houver um receptor, a salvação, evidentemente, ela não acontece. A salvação ela pode não ocorrer, todavia, por causa de um terceiro fator também. O fator rejeitador, ou seja, a rejeição da salvação. Em São João, no capítulo 3, verso 16, muitos chamam esse texto de o verso áureo da Bíblia. Ali fala a respeito do amor de Deus para conosco, o amor de Deus em nos salvar. E o que diz ali João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, querido amigo, amiga que me ouve, jovem, é possível perder-se? Sim, porque se eu não crer em Jesus, eu não posso receber a salvação que Ele
preparou para mim. Você entende que Jesus morreu por todos, que o seu sacrifício na cruz é todo suficiente para salvar o mundo todo, mas somente aquele que crê receberá a salvação. A cena da crucifixão de Cristo, e nessa cena dramática, há aquele que morreu pelo pecado, Jesus morreu pelo pecado, aqueles que morreram no pecado, rejeitaram a Jesus, inclusive este outro ladrão que blasfemava contra Jesus, e há também aqueles que, esses morreram, no pecado, e há aqueles que morreram para o pecado, ou seja, passaram agora a viver na graça. Uma nova vida está à disposição daquele que crê e se entrega totalmente a Jesus. Existem apenas 3 cruzes, existem apenas 3 opções no que diz respeito à salvação. Existe a cruz da redenção, a cruz da recepção e a cruz da rejeição. Existem apenas 3 pessoas. Existe o Salvador, o Santo e o Pecador. E não se surpreenda ao usar o termo santo. O apóstolo São Paulo, ele saúda aos santos da galáxia, de Corinto. Enfim, os filhos e filhas de Deus são chamados de santos do Altíssimo. Então, não tem nenhum problema eu usar esse termo também. Mas vamos dizer assim, que na salvação existe o Salvador, o justificado, ou santo, e o pecador que prefere o pecado do que a graça. Todos nós somos pecadores, evidentemente, mas a grande diferença é que aquele que aceita Jesus como Salvador pessoal não vive mais em pecado e não está mais na condenação do pecado. Há outras possibilidades em relação à resposta à salvação de Deus, mas essa é a lição principal destas 3 crucifixões. Deus usou Jesus e os 2 criminosos para dramatizar as únicas respostas possíveis ao Messias, ao Cristo, a crença ou a descrença, a aceitação ou a rejeição, o arrependimento ou a impenitência. Um de cada lado de Jesus. Essas 3 cruzes foram chamadas por 3 nomes diferentes: a cruz da redenção, a cruz da rejeição e a cruz da recepção. Será que nós conseguimos mentalizar essas cruzes? A cruz da rejeição é a cruz em que estava o mau ladrão. Vamos usar esse termo. Esta é a cruz de um dos ladrões. Ele morreu como viveu, ou seja, em pecado. Ele estava fisicamente perto de Cristo, mas muito distante espiritualmente. Jesus poderia tê-lo salvo se ele tivesse reconhecido que Deus estava fazendo em seu favor. Bem, essa é uma decisão que nós também podemos tomar a cada dia. Talvez você não possa perceber a presença física de Deus, mas Ele está perto. E eu lhe asseguro que está perto e ao alcance de cada um daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Deus, ele tem um poder, ele tem um poder para nos atrair para ele, mas ainda assim nós precisamos tomar a decisão de nos colocarmos numa esfera possível de bênção para recebermos a salvação em nosso favor. Em Lucas, no capítulo 23 e o verso 39, a Bíblia ela diz: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Quero que você note algumas coisas sobre este ladrão em particular. Em sua fala não houve nenhuma admissão de culpa. Ele não estava interessado em admitir o que estava errado. Ele estava bravo por ter sido pego, por ter sido sentenciado à morte. Ele tinha uma tristeza mundana, uma tristeza superficial, não a tristeza que pode produzir a salvação. Em outras palavras, ele não estava triste por ter ofendido a Deus.
por ter pecado contra Deus. Não, ele lamentava ter sido pego apenas as consequências do pecado e não por causa do seu pecado. A Bíblia nos fala que o resultado final da tristeza mundana, ela é uma só: perdição. A tristeza, que é simplesmente aquele remorso por causa das consequências dos erros, eles não conduzem à salvação. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, o verso 10, está escrito: mas a tristeza do mundo produz a morte. Ou seja, a tristeza mundana, ela produz a morte. Em Tiago, capítulo 1, verso 15, está escrito: e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E em Romanos, capítulo 6, verso 23, talvez o texto mais conhecido, diz: porque o salário do pecado é a morte. Então, queridos, em relação ao plano da salvação, há um aspecto que eu já deixei claro, pelo menos por 2 ocasiões. Eu quero falar agora uma terceira. Nós precisamos reconhecer o nosso estado pecaminoso. Para sermos salvos, precisamos entender que Jesus é o Salvador, mas que nós precisamos de um Salvador. Por quê? Porque nós estamos mortos em nossos pecados. Veja, não há aqui uma palavra de censura ou de condenação. Eu queria que você entendesse bem claramente de que Deus te ama. Nós somos todos pecadores, mas Deus nos ama e Ele quer nos alcançar com a sua graça. Mas essa é uma questão de decisão. Esse ladrão, ele era um homem que estava colhendo o que ele semeou. Ele não estava gostando, evidentemente, ele blasfemava, ele esperneou, talvez, para ser crucificado. Mas, na fala desse ladrão, também há ceticismo e descrença. Vamos ver? Com licença. O que há de mais característico nesta fala desse ladrão? Ele diz ao Senhor: você não é o Cristo? Interessante, de forma semelhante, lá em Mateus capítulo 4, verso 3, o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Veja, a semelhança, não é mesmo? Se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Desde a origem do pecado, lá no Jardim do Éden, quando os nossos pais foram tentados, Satanás primeiro colocou a dúvida no coração deles. E ele torceu as palavras de Deus. E ele disse: não é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore que está no jardim? E não foi aquilo que Deus havia dito. Deus disse que apenas uma daquelas todas árvores não poderia ser usado o fruto porque pertencia a ele. A Bíblia, ela nos diz, em Hebreus capítulo 11, verso 6, como nós devemos nos achegar a Deus. E o que diz a palavra? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recebe e recompensa a todos aqueles que o buscam. É preciso crer. Eu acredito que eu deixei bem claro isso. Mas, por fim, eu quero dizer que a rejeição, na cruz da rejeição, nós notamos a falta de humildade. Aquele homem, ele não foi humilde, ele foi soberbo. E, na verdade, uma das coisas piores como um problema para a salvação é o nosso comportamento egoísta, é o nosso comportamento vaidoso. A humildade de Cristo deve nos conclamar a humildade. Exatamente quando nós aceitamos que nós somos totalmente dependentes de Deus. E então reconhecemos o nosso pecado, que nós podemos nos achegar a Ele e Ele fazer a obra gigante da salvação.
Pode desligar o microfone, então. Em Lucas, no capítulo 23, verso 39, nos mostra que este ladrão insultou e zombou de Jesus. Não é isso que acontece na maioria das vezes, quando nós tentamos testemunhar alguém sobre a salvação? Não é quando a gente, muitas vezes, fala a respeito de Cristo, quantas vezes as pessoas fazem graça ou até maldizem e falam, olha, você é fanático, você é crente, e fala de uma forma pejorativa. O coração deste ladrão, ele também estava cheio de orgulho e ele acabou rejeitando o único que poderia salvá-lo. E, por fim, o resultado foi exatamente a perdição. Com essa cruz, nós aprendemos várias coisas. Nós aprendemos que Jesus pode salvar o profano, o inapto, o imundo, mas não a pessoa que não está disposta a ser salva. Deve haver um clamor por misericórdia para que a salvação se realize. E aqui nós também temos uma prova de que não podemos esperar até os últimos momentos. Tem pessoas que dizem assim, não, quando eu estiver chegando na hora de morrer, então eu vou aceitar a Jesus. Não, nunca pense nisso, porque essa muitas vezes não é uma opção. Ninguém sabe quanto tempo terá quando chegar o derradeiro momento. Um terceiro aspecto é que aqui está uma prova de que Cristo não força a salvação a ninguém. E nós vemos duas pessoas em circunstâncias bem semelhantes que chegam a destinos completamente diferentes. Jesus, ele apenas se torna disponível. E nós precisamos decidir. A escolha sempre será nossa. Há um quarto aspecto, é que uma pessoa, ela prova se está apta ou não para receber a salvação, não apenas com palavras, mas através de uma vida também. Aqui está uma prova de que uma pessoa pode estar muito próxima da salvação e ainda assim perdê-la. Esse ladrão, ele queria ser libertado de sua dor. Ele queria que Cristo o libertasse da cruz. Se nós levarmos ao pé da letra o que ele disse, mas nós não podemos nem mesmo contar com as suas palavras como sendo autênticas. Muitos buscam um Cristo que cumpra os seus sonhos, que lhe dê coisas, aquele que o salva no pecado, mas não do pecado. Eu quero o mundo, eu quero tudo que ele oferece. Muitas pessoas estão confusas achando que o reino de Deus é feito daquilo que é mensurável, e esse não é o reino de Deus. Aqui está uma prova também de que aqueles que insistem na rejeição, eles são perdidos para sempre. Então, queridos, nós precisamos nos lembrar que hoje é o dia da salvação e nós não podemos rejeitá-la, porque haverá um momento em que podemos rejeitá-la para sempre. Bem, em contraste com esta cruz está a outra cruz, a cruz da recepção. Eu acredito que essa fica muito claro. Eu nem precisaria, talvez, falar muito a respeito dela, mas eu queria que alguns detalhes ficassem bem claros para você nesta noite. Essa cruz do criminoso, cuja vida cristã foi curta, podemos assim dizer, mas foi abençoada porque resultou na sua salvação, e nós podemos chegar a algumas conclusões baseadas no que o texto nos diz. Mas outras conclusões também elas podem ser subjetivas, fruto da nossa reflexão. Nós temos que entender que ambos os que estavam crucificados com Jesus eram judeus, ambos eram religiosos, ambos tinham diante dele a condição de aceitar o Messias, de crer nas profecias messiânicas ou não. Então, pode ser que na prisão algo aconteceu com este ladrão e ele possa ter refletido e então ter visto em Jesus o cumprimento das profecias. Mas há uma coisa também que eu acho interessante, que no começo, ambos, os dois ladrões, eles caçoaram de Jesus. Em Marcos, no capítulo 15, verso 32, diz que os dois criminosos ridicularizaram a Cristo.
Em Mateus 27, verso 44, nos diz que ambos lançaram os mesmos insultos contra Jesus. Mas apenas o Evangelho de Marcos acrescenta que esse criminoso, ele decidiu que essa não seria a sua resposta final. Ele se arrependeu, ele implorou por misericórdia. Primeiramente, eu acho que é importante você observar que ele temia a Deus, ok? Em Lucas 23, verso 40, que nós acabamos de ler, o que foi que ele disse? Você nem mesmo teme a Deus estando sob a mesma condenação? Ou seja, aqui tem muita coisa escondida, na verdade. Você nem mesmo teme a Deus estando sob a mesma condenação? Ele estava reconhecendo que Jesus era Deus. Você consegue perceber isso? Mas vamos analisar primeiro por passos. Aqui está dizendo que você não teme a Deus, então ele temia a Deus. Em Provérbios, no capítulo 9, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E isso é uma grande verdade. Esse ladrão, ele sabia que Deus controlava o seu destino. Ele sabia que Deus, ele era juiz, e ele se submete a esse juiz. Segundo ele mesmo, você percebe que ele deu testemunhos de fé. Ele estava condenado como o outro, mas observem as palavras dele aqui no verso 40. Estando sob igual sentença. Então, esse é um ponto que eu acho um ponto altíssimo. Ele reconhece que Deus estava ali, que Jesus era Deus. Você imagina quanto tempo os discípulos demoraram para reconhecer isso? E aquele homem, ele está agora dizendo que Jesus era Deus. Um terceiro aspecto aqui, que eu acho que é importante, é que ele reconheceu o seu pecado. E ele reconheceu que mereceu a sua sentença. Ele disse, nós, sim, merecemos, mas este nenhum mal fez. Olha que coisa interessante. O verso 41, ele diz, e acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando vier no teu reino. É uma crença fundamentada na palavra, na profecia. É algo aqui realmente maravilhoso que estava acontecendo na vida desse indivíduo. Ele reconheceu que a punição dele era justa. Nós estamos recebendo o castigo que os nossos pecados merecem, que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E agora ele reconhece também que Jesus era Deus. Este homem, os frutos da salvação estavam acontecendo em sua vida. Queridos, Romanos capítulo 3, verso 10 diz que não há um justo sequer. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Porém, todo aquele que buscar a Jesus encontrará o Salvador. E ele está de braços abertos para receber a todos aqueles que queiram entregar a ele a sua vida. Uma pessoa deve primeiro reconhecer que é pecadora. Se uma pessoa ela não se vê como pecadora, como que ela vai ver a necessidade de um Salvador? Como que ele vai ver a necessidade de ser salvo? Então, esse é o primeiro ponto. E um aspecto final é que o ladrão ele também percebeu que somente Jesus Cristo poderia salvá-lo. E ele virou-se para Jesus. Ele virou-se para aquele que poderia salvá-lo. Ele virou para a cruz central e pediu e clamou por redenção. E proferiu essas palavras que acabamos de ler. Senhor Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Ao contrário do outro ladrão que estava na cruz da rejeição, a cruz da recepção não tinha dúvida de quem era Jesus. Ele veio a Jesus humildemente, admitindo o seu pecado, aceitando a sua sentença de morte e chorando a Deus por misericórdia, entregou sua vida em confiança nas promessas
de Jesus. Esse ladrão, queridos, ele creu no nome do Senhor Jesus para salvá-lo. São João, no capítulo 1, verso 12, diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Queridos, crer em Jesus é o primeiro passo, mas nós também precisamos confessar os nossos pecados, nos entregarmos a Ele, para que Ele faça a obra de transformação em nossa vida. Eu queria convidar você para, não domingo, no final dessa semana, no início da próxima, mas na outra semana, para a classe bíblica, para você participar de uma classe que vai dar mais conhecimento bíblico para você. Muitas pessoas acham que Jesus e o bom ladrão se encontraram no céu naquele dia, mas não foi isso que a Bíblia ensina. Quando Jesus ressuscitou e apresentou-se diante de Maria Madalena, ele disse: não me toque, porque eu não subi ao Pai. E você poderá entender que há uma grande verdade aqui a respeito da promessa que Jesus fez a este indivíduo que estava na cruz da redenção. Perdão, na cruz da recepção. Mas nós vamos agora estudar exatamente, por fim, para finalizar, a cruz da redenção. É claro, esta é a cruz de Jesus. É a cruz que está no centro. É a maior das três, por ser a doutrina central da Bíblia. A salvação é a doutrina mais importante da Bíblia, tirando-se, é claro, a própria revelação, porque é através da revelação que nós compreendemos as verdades a respeito das Escrituras. Mas, com certeza, a salvação é a doutrina central. Esta cruz, ela representa o amor de Deus em ação. Notem a resposta de Jesus ao ladrão, recepcionando, né? Jesus diz no verso 43, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. A pergunta do ladrão, o pedido do ladrão, ele exigiu uma resposta. E Jesus disse, hoje eu tenho uma verdade para te dizer. Hoje eu me comprometo com você. Estarás comigo no paraíso. Quando? Da forma como o ladrão, o indivíduo na cruz, perguntou, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E por aí é importante você saber que o galardão está com Cristo. E somente quando ele vier em seu reino é que ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. A cruz de Jesus foi uma cruz de redenção, de perdão, de reconciliação com o Pai. A cruz de Jesus nos dá esperança, nos dá segurança. E essa verdade pode parecer até mesmo estranha para nós. Como podemos encontrar esperança e segurança em um Deus que morre? Faz sentido isso? Esse é o sentimento de muitos. Mas como ladrão na cruz, você talvez poderia perguntar, não gostaria que você fizesse isso, mas poderia dizer, você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas a cruz oferece a esperança, queridos, a segurança porque a cruz não era a resposta final de Deus, mas sim o que aconteceria no domingo. A tumba vazia é a resposta de Deus. A cruz não foi o fim, mas foi o pagamento da dívida. Você percebe como ela é importante? Mas Jesus não teve o seu corpo preso a uma sepultura. E ele, então, ressurgiu, ele ressuscitou. A morte de Jesus não foi definitiva. Sua morte não foi um sacrifício pelo pecado, mas foi um sacrifício por você. Um sacrifício por você e por mim. Como o Salvador deseja que você o aceite como Senhor em sua vida. Em São João, no capítulo 10, o verso 17, está escrito, por isso o Pai me ama,
porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e tenho também para revê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. A cruz não é a evidência de um Deus fraco, mas de um Deus forte, poderoso. E ainda assim, um Deus que é humilde e um Deus que é misericordioso. Como você vê a cruz? A cruz, ela é a vergonha. Não havia instrumento de martírio, instrumento de sentenciar alguém à morte mais terrível do que a cruz. Muitas vezes as pessoas elas eram despidas de suas roupas para serem crucificadas no madeiro. O escárnio, a zombaria que se dava era também terrível. A Caroline vai pôr aqui um cartoon antigo que foi encontrado em uma parede nas ruínas da antiga Roma. Esse cartoon, esse desenho, ele mostra quão louca é a mensagem cristã de salvação para aqueles que não creem. A cruz parecia, para aquelas pessoas na época, veja, o Salvador morrendo num instrumento de ignomia, de vergonha, a pior maneira de morrer. Pois é, aqui está um desenho que foi feito, eu tenho certeza que você não está conseguindo ver, né? Mas a Carolina vai mudar aqui o slide, e agora você vai ver o antes e o depois. Pode mudar para frente e para trás, para você ver que é um rabisco, podemos assim dizer, em que alexemo-nos, não sei como seria bem a pronúncia deste nome, mas alexemo-nos, alexemo-nos, bem, enfim, a inscrição diz, alexemo-nos adora a Deus, ou poderia também dizer, alexemo-nos adora a seu Deus, que é aqui retratado numa cruz, mas com uma cabeça de burro. Essa caricatura, ela é uma blasfêmia, ela é uma caricatura irreverente do corpo pendurado de Cristo na cruz, mas com essa caracterização como uma cabeça de burro. Pode tirar, querido. Eu queria olhar para você agora e dizer que as pessoas tirarem onda, né? As pessoas ridicularizarem a gente por seguirmos a Jesus, não é uma coisa recente. E não é apenas você que pode experimentar isso. Mas eu te convido, nesta noite, a você enfrentar até mesmo aqueles que te ridicularizam ou aqueles que se colocam como empecilho para você aceitar a Jesus. Que você o faça, para que você também partilhe dessa mesma experiência do chamado bom ladrão. A cruz, muitos podem dizer que ela não faz sentido. Ela realmente foi algo terrível, mas ela é uma demonstração do amor de Deus. Bem, queridos, nós concluímos que você precisa, nesta noite, por favor, me deixar fazer-te uma pergunta. Em que cruz você está? Você está na cruz da rejeição ou na cruz da recepção? Você precisa entender, por favor, por que da minha insistência. É porque nós não podemos rejeitar, nós não podemos deixar passar a oportunidade de aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. Ele pagou o preço pelos nossos pecados e foi um sacrifício tão valioso, um presente tão caríssimo que Ele nos dá. Mas eu preciso aceitar esse presente. Ele pagou o preço pelos nossos pecados.
O Pai se uniu com o Filho. O Pai deu seu único Filho para que nós pudéssemos ter vida eterna. E diante de nós está aceitar ou não esse presente maravilhoso que Ele nos deu. Gostaria você nesta noite de dizer sim para Jesus, que você o aceita como Salvador e Senhor? Será que algum título acadêmico? Será que algum sucesso profissional, riquezas deste mundo? Será que existe alguma coisa que possa nos impedir de aceitar a Jesus como Salvador? Eu ouvi falar de um homem de ciência que estava atravessando um grande braço de mar numa pequena embarcação. E lá estava conversando com um homem sem instrução que conduzia aquela embarcação. E ele, num tom de deboche, ele dizia para aquele homem simples: você conhece geologia? Ele disse: o quê? Geologia, você conhece? Não, o homem respondeu: não conheço. Bem, você perdeu um quarto de sua vida. E logo mais ele perguntou: você conhece biologia? Mais uma vez aquele homem simples disse: não conheço. Bem, metade da sua vida se foi. E em seguida ele perguntou: você conhece zoologia? E o homem respondeu mais uma vez: não, eu não conheço. Ixi, então você perdeu 3/4 de sua vida. Só que, enquanto ele fazia aquele tom de deboche, uma onda atingiu o barco. E o barco virou. E eles agora estavam à mercê das ondas. E então aquele homem sem instrução disse: o senhor sabe nadar? E aquele homem disse em pavor: não. Então a sua vida toda se foi. Se você nunca esteve diante de uma situação como essa, você pode até achar isso talvez engraçado, mas a grande verdade é que não é o conhecimento, não é a nossa capacidade, nada disso poderá ter qualquer valor em relação à nossa salvação, a não ser aceitar a Jesus como o nosso Salvador pessoal. Somente Cristo, somente Ele pode nos salvar. O Salvador Jesus naquela cruz, com a sua vida se esvaindo, ainda teve tempo para dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O Salvador na cruz ainda tinha o coração repleto de benevolência para oferecer a cada um de nós. A vitória na cruz, ela é certa, porque o Senhor Jesus, ele não ficou ali na cruz. Ele ressuscitou, ele está à destra do Pai Todo-Poderoso e ele quer que você o aceite como Senhor em sua vida. Você poderia fazer isso hoje? Você poderia dizer que a morte de Jesus na cruz não foi em vão para você e entregar a Ele a sua vida? Nós vamos ter uma mensagem especial que fala exatamente deste Cristo ressurreto, que quer que você tenha uma vida plena e a certeza da salvação no coração. Você gostaria de aceitá-lo como Salvador? Faça a sua entrega pessoal enquanto você ouve essa linda melodia. Que Deus te abençoe e que Ele te guie em sua decisão. É o que em nome de Jesus oramos. Amém. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia, de um sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o
dia a promessa se cumpriu e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois da guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, uma festa preparada, e ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir, ainda falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, mas falta você. Amém, louvado seja o nome de Deus. Muito obrigado, Ismael, que nós possamos ter a certeza de que há uma festa preparada no céu para todos os filhos e filhas de Deus. Se falta você, que pelo poder de Deus, por sua graça maravilhosa, não falte mais. Que você possa ter tomado a sua decisão ao lado de Cristo e também estar arrolado com seu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro para participar dessa grande celebração. Vamos orar ao Senhor para que Ele confirme a nossa fé, nos dê a certeza no coração da salvação e nos dê também o poder para nós vivermos uma vida que testemunhe de Jesus, para que nós possamos abandonar os nossos erros, nossas falhas, que possam nos afastar dele. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pelo teu maravilhoso amor para conosco, pela cruz da salvação, a cruz que nos propiciou um dia adentrarmos os portais de pérola da cidade santa e habitarmos contigo no céu com a perfeição, com a ausência do pecado, com as maravilhas que o Senhor reservou para os teus filhos e filhas. Dá-nos essa fé e essa esperança, Senhor. Mas principalmente toca o nosso coração para que o Divino Espírito Santo nos dê o controle, nos dê condições de vencermos todas as nossas tendências herdadas e adquiridas, para que assim glorifiquemos o teu nome, Pai, e abandonemos tudo aquilo que nos afasta de Jesus. Seja qual for a luta que os teus filhos estejam enfrentando, Senhor,
Por favor, dê-lhes a vitória e que eles possam, ó Pai, acalentar no coração esta certeza que traz a paz, que traz a esperança tão maravilhosa em tuas promessas. Por favor, Senhor, cura teus filhos, atua na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos que estão num leito de hospital. Por favor, Senhor, tenha misericórdia deste mundo, coloque fim a esta pandemia, dê sabedoria, Pai, para que homens bem-intencionados possam contribuir para a cura, para resolvermos essa questão tão vital, Senhor. Dá-nos a certeza de que teu reino é próximo, que possamos estar preparados para recebê-lo. É o que em nome de Jesus te imploramos. Que Deus te abençoe, é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado, pastor. Encerramos mais uma transmissão hoje da nossa Semana Santa, Restaurados em Cristo. Agradecemos você que esteve conosco mais uma noite, agradecemos ao pastor pela mensagem vinda do céu e queremos reforçar 2 convites a todos vocês. E que vocês também reforcem esse convite para aquele que não pôde estar aqui hoje, para o seu amigo, seu vizinho, aquela pessoa que você gostaria que estudasse, que ouvisse a mensagem bíblica. O primeiro convite é para amanhã, às 19h30, a nossa última noite da Semana do Calvário, mais uma noite especial, onde o pastor Carlos Reis abrirá a palavra de Deus para falar da mensagem central da Bíblia, que é o nosso Salvador Jesus. E o segundo convite, já reforçado também pelo pastor aqui nesta noite, é que no próximo dia 11, no domingo seguinte, no próximo final de semana, nós iniciaremos uma série de 8 estudos chamada Crenças Populares. Analisaremos 8 das principais crenças que o mundo religioso, o mundo geral acreditam, e veremos à luz da Bíblia o que a Bíblia fala a respeito desse tema. Teremos surpresas, que muitos desses temas e que a maioria das pessoas acreditam, a Bíblia conta uma outra história, conta uma outra verdade. Se prepare para esta série que iniciaremos no próximo dia 11. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite e um feliz sábado.